Olá, meus amigos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, Deus me permite trazer uma palavra de reflexão, um devocional para a sua vida, para a minha vida, que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ao qual Paulo instrui ao povo que está em Tessalonicenses a viver uma vida de constante oração. Por qual objetivo, irmão Jackson? Por qual razão? Para torná-los uma referência mediante a sociedade, uma testemunha viva mediante a sociedade. E como você consegue se tornar essa referência, esse testemunho vivo? É vivendo uma vida constante de oração, de busca na presença de Deus. Nós vamos aprender na Bíblia, o jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo, as pessoas testemunhavam sobre a vida desse jovem. Então não era por muito falar, não são 1000 palavras, não são por muitas palavras que você vai atrair as pessoas, mas é pelo seu testemunho vivo. É por isso que Paulo chama o jovem pastor Timóteo para perto de si, porque ele ouve o testemunho que as pessoas contam desse jovem pastor. Então, é através de muita oração e de busca que você vai se tornar esse testemunho vivo, essa pessoa de referência. Nós vamos olhar o caso de Daniel, fazendo uma correlação. Daniel está em Jerusalém, a Babilônia invade Jerusalém, destrói Jerusalém, leva o povo que está em Jerusalém cativo para a Babilônia. No meio desse povo se encontra Daniel. Daniel, talvez na Babilônia, triste, abatido de ter sido arrancado da sua terra natal. Daniel, ele agora se posiciona na janela que está em direção a Jerusalém. Ele começa a falar com Deus, ele começa a orar a Deus. Por quê? Porque Daniel entendia que a Arca da Aliança permaneceu em Jerusalém. Então, como a Arca da Aliança representava Deus para o povo judeu naquela época, Daniel estava ali constantemente, dia após dia, fazendo as suas orações. Porque para suportar a tristeza de estar longe da tua cidade natal, da sua terra natal, Daniel precisava falar com Deus. Para suportar viver naquele meio de um povo idólatra, Daniel precisava falar com Deus. É interessante que no passar dos anos, Ciro marcha contra a Babilônia, conquista a Babilônia e levanta como governante Dário para tomar conta da Babilônia. E os príncipes que permaneceram na Babilônia, com inveja de Daniel, com ciúme de Daniel, faz uma manipulação de levantar um decreto de que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser se curvar a adorar o rei Dário. E Dário, ludibriado, enganado, assina esse decreto. Daniel entendia que para que todo laço caísse por terra, toda obra contrária caísse por terra, era necessário estar se curvando, buscando a face de Deus, clamando pelo favor de Deus, está vivendo uma vida de constante oração. Ele se torna uma referência. Daniel se torna um exemplo que, em meio às adversidades, mais do que nunca é necessário estar orando e falando com Deus. Tanto que a Bíblia vai relatar que todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Daniel é uma referência, um exemplo para nós cristãos de uma vida de oração, como Paulo assim instrui o povo que está em Tessalonicenses. É interessante que não só para nós cristãos, Daniel se torna uma referência para os muçulmanos, os árabes, ele também se torna uma referência, porque eles também têm a mesma prática. O povo árabe, estejam ele onde estiver, se eles entenderem que na direção está a Meca, aonde está a mesquita, e dentro da mesquita a Caaba é como a Arca da Aliança para os hebreus, para o povo cristão. A Caaba representa Alá. Então o muçulmano, olhando para Meca, em direção a Meca, eles começam a falar com Alá, do mesmo exemplo de Daniel, que orava em direção a Jerusalém falando com Deus. Os muçulmanos também oram 3 vezes ao dia, sabe por quê? Porque o propósito da oração leva essa pessoa a ser uma referência, um testemunho vivo. Daniel era uma referência e exemplo até mesmo para quem eram os opositores. Então que você viva uma vida de oração, uma vida de constante busca e seja uma referência, um testemunho vivo na mão de Deus.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe